Luquinha, então, por favor, podemos começar. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, nós estamos lendo o livro de mensagem, usando para abertura do grupo o livro Palavras de Vida Eterna. Hoje a lição número 2. Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus. João capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida. A que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira uma porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Amigo e mestre Jesus, espíritos amigos que nos acompanham nessa nova jornada, agradecemos a oportunidade de mais um encontro nessa noite de quarta-feira. Que possamos abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, para entendermos a mensagem de Paulo. Que ela possa ser para nós uma orientação e que possamos, de alguma forma, colocar em prática o que aqui for colocado. Abençoa cada um de nós, envolvendo em vibrações de paz, de harmonia e de equilíbrio. Envolva também a cada lar aqui representado. E que possamos juntos aprender um pouco mais. Que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Oficialmente, boa noite para todos. É uma alegria muito grande estar nessa continuidade aí, no nosso segundo estudo. Tem muita gente na tela, então eu não sei quem não estava na semana passada e entrou essa semana. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Façamos, como diz Emmanuel nessa mensagem, né? Pegar a nossa pequena porção de riqueza, que a gente possa, conforme diz ele de novo, estudar, observar, trabalhar e renovar. E o estudo das cartas de Paulo tem esse objetivo, porque se Paulo se renovou, a gente também pode se renovar. Então vamos lá. Muito bem. Semana passada a gente teve um estudo meio a meio, que eu fiz a apresentação, e depois a gente entrou os romanos, né? Então a gente leu do versículo 1 até o versículo 7. Alguém tem alguma dúvida que não tirou na semana passada, que queira se colocar aqui? Chegou para nós uma dúvida também. Foi até a Luciana que passou, depois ela lendo de novo, ela percebeu que ela ficou com dúvida se estava falando de Paulo ou se estava falando de Jesus, tá? Então, Paulo apresenta no versículo 1, e do versículo 2 em diante, até o 7, ele está falando de Jesus. Ele está apresentando o Evangelho de Deus. E quem que é o Evangelho de Deus? É Jesus, tá? Então está lá no finalzinho do versículo 1, anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas, o Evangelho de Deus, Jesus Cristo. Então ele vem falando, né, apresentando Jesus, lembrando que Paulo não esteve em Roma,
Ele não esteve em Roma, quer dizer, ele não fundou a igreja de Roma, tá? Por isso que tem uma apresentação formal do Paulo, e ele vai fazer em outras epístolas também, tá? Mas ele, é claro que a maior parte do tempo ele vai falar de Jesus, tá? Sidney, quando ele escreve essa carta, ele estava pretendendo ir a Roma, é isso? Ele tinha Ele isso, escreveu antes de chegar lá. É como se tinha estivesse antes. preparando o terreno para os romanos receberem, não é isso? Isso, a gente até vai falar mais para frente, porque ele vai falar dessa pretensão. Ele próprio nessa carta ele vai falar dessa ambição que ele tinha de conhecer Roma, porque Roma, gente, era um grande centro da antiguidade, né? Era um grande centro de cultura, né? Era um grande centro assim de inteligência. Então, assim, todos os filósofos, as pessoas, o sistema político, econômico criado ali, todo mundo queria ir para Roma. Roma, naquela época, tinham 4 milhões de pessoas. Era uma civilização com 4 milhões de pessoas morando. Só para vocês terem uma ideia, quando Jerusalém ele entrava em festa, porque eram as 3 festas que são as mais importantes, que é o Yom Kippur, o Tabernáculo e das tendas, entrava em festa, os judeus tinham que vir pelo menos uma dessas festas de Jerusalém. Jerusalém ficava com 1 milhão de habitantes. Ela tinha por volta de 100 mil, ela ficava com 1 milhão. Então, para vocês verem, Roma tinha 4 milhões de pessoas residentes naquela época. Você vê como que era um centro popular. E aí, Paulo tinha realmente essa pretensão de espalhar o evangelho de Jesus naquele centro ali. Ok? Então, vamos começar aí do versículo 8. Posicionando aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, lembrando a todos que eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, tá? Foi disseminado aí, foi divulgado até pela Joelma aí um PDF da Bíblia, vocês podem acompanhar, a tradução é a mesma. O PDF só não tem as notinhas, mas o texto é o mesmo, ok? Ou uma Bíblia que você tem aí. Desculpa até entrar no meio, mas tem até um aplicativo da Bíblia de Jerusalém. Também não vai ter as notas. Não sabia. Mas eu baixei um aplicativo da Bíblia de Jerusalém. Depois eu vou compartilhar para vocês no grupo. Eu achei muito interessante, porque também ela divide direitinho, traz o texto. E não tem as notas, mas pelo menos vai ter o texto que a gente está estudando. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Melina. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Deus é testemunha a quem presta um culto espiritual, anunciando o evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós. E peço continuamente em minhas orações que, de algum modo, com beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Aí, Verônica, a pretensão de Paulo de ir a Roma. Tá? Aí, então, mas essa característica é só dessa carta? Porque as outras ele já tinha passado pelos lugares, fundado as igrejas, e à medida que não seguiu as orientações dele, ele escrevia, ou, né, ditava carta para aquele povo. Então essa é uma característica diferente. Perfeito, perfeito. Essa aí sim. Inclusive tem uma característica aqui que vai se repetir nas outras, é que ele fala, dou graças. Tá? Agora até me perdi aqui. Tá por aí. Ele é uma característica também que vai se repetir nas outras, tá? Só Gálatas que não tem a dou graças. Né? O resto graças tudo... está logo no 8º versículo aí, no 8. Ah, tá aqui. Em primeiro lugar, dou graças Isso. ao meu Deus. Só Gálatas não tem... Tá? E essa graça, eu achei interessante que essa graça ele está dando ao destinatário. Ele está dando a graça a eles, a quem vai receber a carta. Exatamente. Gratidão, né? No versículo 9, quando ele fala assim, Deus é testemunha que presta um culto espiritual. Aqui, gente, a gente já consegue observar, é claro que nós estamos entrando em Paulo pela carta aos Romanos, tá? Aqui, nós já conseguimos mensurar a intensidade que Paulo tem de vivenciar Jesus Cristo. Deus é testemunha a quem presta um culto espiritual anunciando o evangelho de seu Filho.
E como que ele anuncia o evangelho? Ele anuncia, claro, nas sinagogas, nas palestras, mas principalmente ele anuncia com a sua experiência. Principalmente ele anuncia com o seu testemunho. Então, o versículo 9, ele vai expressar a intensidade que Paulo vivencia Jesus Cristo. Que daí a gente já pode tirar um conteúdo para nós, em termos de intensidade, o quanto nós estamos falando e o quanto nós estamos vivenciando. Tá? E ele fala, isso aí é um culto espiritual, é intensidade espiritual. É o quanto ele está vivendo. Tá? E isso vai ficar muito claro, e eu quero que vocês sublinhem realmente esse versículo 9, porque isso vai ficar muito claro nos próximos versículos. Essa intensidade a gente vai ver por algumas frases que ele vai soltar. E aí, é claro, né, eu acredito que talvez aí a maioria tenha lido Paulo e Estevão. Tá? Quem não leu, por favor, leiam. Vai ser de muito bom proveito para o grupo. Mas pelo Paulo e Estevão, a gente consegue verificar o quanto que ele viveu para o Cristo. Tá? Mas para as outras religiões que não, porventura, têm ou leiam o Paulo e Estevão, a gente consegue denominar a intensidade através já desse versículo 9. Tá? No versículo 10, conforme a gente... Ô Sidney, só um minuto, eu queria voltar lá no 8. Pode falar. Quando ele fala aqui, porque a vossa fé é celebrada em todo o mundo, o que exatamente ele está querendo dizer? Qual fé é essa que já é celebrada em todo o mundo? No caso, a fé que ele está falando aí é de Roma. É a cultura romana. É a fé, o que eles acreditam. Porque assim, gente, o único povo monoteísta da época são os judeus. São os judeus. Quem leu Paulo e Estevão lembra que quando ele entra em Roma, é claro que ele não entra em Roma da maneira como ele queria entrar, vai ver que tem culto a vários deuses. Existe um Deus desconhecido, que ele fala que é Jesus. Então, essa vossa fé que está sendo espalhada a todo mundo é a cultura politeísta, que ele vai trazer para dentro do monoteísmo. Tá? Uhum. Tanto é que o nome ele fala assim... Ele fala aí no início, dou graças ao meu Deus. Sim. Ele vai apresentar o monoteísmo. Então. Isso, ele vai apresentar, ele vai difundir, ele vai disseminar esse monoteísmo com base em Jesus. Com base em Jesus. Gente, vocês podem interromper, não entendi, volta, tá? Eu li alguma coisa aqui que fala que esse em todo mundo provavelmente é melhor interpretado como por toda a igreja cristã em todos os lugares que as pessoas conhecem essa fé, conhecem Jesus. Então é para esse todo mundo que conhece. Que ele vai apresentar, ele vai apresentar. Disseminar isso aí, tá? É porque até então não tinha assim uma fé tão expandida em Jesus. Não então, para mim, esse todo mundo aí não se refere a Jesus, não. Não sei, eu posso estar enganado. Essa última parte do versículo 8 é a fé deles, celebrada em todo mundo. Ela não é... Ele vai apresentar essa fé no mundo conhecido da época, que foi as viagens que Paulo fez. Ele está falando para os romanos, que na época era um maior império, que dominava a maior parte dos países, e a fé que eles propagavam e que eles exercitavam em todos esses países era deles. O que está falando aqui é dessa fé, a fé dos romanos que é conhecida. Aí depois com a intenção dele levar Jesus Cristo. Mas aqui ele está falando aqui, no meu entendimento, é a dos romanos. É a dos romanos. Era a disseminada naquele momento. Inclusive, os romanos, né, lá no poderio que eles tiveram sobre os judeus dentro de Jerusalém, eles criaram cultos lá dentro. Eles criaram cultos lá dentro. Se lembra da piscina de Betesda? O episódio da piscina de Betesda, quem criou aquilo foi os romanos.
O episódio da piscina de Betesda, aquela piscina foram os romanos que criaram. Que tinha ervas medicinais, que tinha uma água medicinal. Aquilo, gente, não é coisa de judeu, não. Aquilo é coisa dos romanos. Porque para o judeu, o milagre teria que vir de Deus e não vir de uma água. Mas eles eram tão sedentos por cura, por alguma coisa, que eles acreditavam naquela água ali também. A piscina de Betesda foram os romanos que criaram. Não foram os judeus. Não foram os judeus. A cura, muitas vezes, teria que vir de um profeta, de uma pessoa concedida por Deus para fazer a cura. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Mas a piscina de Betesda é episódio dos romanos, é coisa dos romanos. Pode falar, Marília. Então, no estudo num site hoje que eu estava pesquisando, falava que tem 3 razões para essa carta de Paulo. Uma era ele preparar-se para a sua futura chegada lá em Roma, né, que vocês falaram aí antes, esclarecer e defender seus ensinamentos e promover a união entre os judeus e gentios membros da igreja. Por quê? Aí explica aqui que os cristãos judeus tinham sido expulsos de Roma, eles estavam retornando. E aí eles estavam retornando para lá, que eles tinham sido expulsos pelo imperador Cláudio. Voltaram e começaram a participar também de congregações cristãs, predominantemente compostas por gentios. Então é exatamente essa fé desses cristãos judeus também em que ele também se dirigia. E essa fé dos cristãos de Roma que se espalhou por todo o mundo. Então ele não falava nas sinagogas, mas ele falava para essa congregação de judeus cristãos. Isso aí, certíssimo. Né? Isso aí. Inclusive, né, a gente aí pegando o gancho do que vocês estão falando, já o versículo 10, ele fala: peço continuamente em minhas orações que de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ter convosco. Essa narrativa, ela está nos capítulos 20 a 28 do Atos dos Apóstolos. Tá? Tá no capítulo 20 a 28 de Atos dos Apóstolos. É uma narrativa muito grande, tá? É quase 1/4 do volume do Atos dos Apóstolos. Então, assim, isso serve... Eu tô concordando com todo mundo aí que entrou e falou. E para Paulo, a importância de Roma era muito grande. Era muito grande. Só que, assim, o desejo dele se cumpriu. O desejo dele se cumpriu, mas não como ele queria. E o interessante é isso. Ele vai para lá preso, né? É um bom conteúdo espiritual para a gente poder tirar já no início de Paulo aqui, né? Porque assim, a gente tem muito sonho, muito desejo, né? Tem vontade de fazer tal ou tal coisa, mas tudo é realizado conforme a vontade de Deus. Ele sempre desejou ir a Roma. Foi. Não como ele queria, mas conforme Deus quis. É porque os ensinamentos dele também foram bem deturpados, né? Aqui a gente tem Haroldo, tem o Sidney, tem a Bíblia, e imagina ele mandando cartas, como é que seria essa interpretação entre judeus, cristãos, romanos, gentios? Então teve, né, essa distorção no ensinamento dele também, né? Por isso que ele fez 3 grandes viagens, porque ele voltava aonde ele tinha fundado igrejas. Para poder fazer o quê, gente? Alinhamento. Alinhamento. Tá? E mesmo quando ele entra em Roma como prisioneiro, ele propagou o evangelho. Ele propagou o evangelho. A gente vê isso no filme, né? A gente vê isso. Então, mesmo sendo um prisioneiro, ele propaga o evangelho. E ele, nas cartas, ele fala assim: eu sou prisioneiro do Cristo. Né? Quem lembra de como Paulo desencarnou, né? Glorificando a Deus, glorificando a Jesus, e fala para o centurião: você vai voltar para esse seu Deus aí, que é de pedra. Esse Deus que é falível. Eu estou liberto. Quer dizer, a gente sente... É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. A intensidade do Paulo dentro das cartas. Tá? E o versículo 11
realmente desejo muito ver-vos para comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar. Gente, Paulo está comunicando dom espiritual. Paulo... Você leu o 10? Eu falei o 10, agora estou no 11. Eu não escutei o 10, desculpa. Então, passei para o 11. Gente, Paulo está comunicando dons espirituais. O que são dons espirituais? A fé, resignação, a paciência, o amor. Dons espirituais. Tá? Olha só o 12. Ou melhor, para nos confortar conforme pela fé que nos é comum a vós e a mim. Ou seja, a palavra fé é usada para identificar que nós temos a mesma crença. Tá? Nós temos a mesma confiança. A confiança que eu tenho em vocês, nós somos da mesma fé. Então, olha só como que ele vai filtrando. Vamos no 13. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir convosco, e fui impedido até agora, para colher algum fruto, também entre vós, como entre outras as nações. Ou seja, os impedimentos que Paulo teve, né? Foram muitas emergências que ele teve que ir e tal. Não, até agora, até aquele momento ali, ele não conseguiu. Tá? Ele foi na Galácia, Macedônia, na Grécia, na Ásia Menor, naqueles mapinhas todos que vocês conhecem lá. Então, ele não conseguiu se desvencilhar daquelas responsabilidades que apareciam. Tá? Interessante, eu gostaria que vocês... Alguém quer falar? Eu ia falar aqui que interessante a forma como que ele fala, e fui impedido até agora. Quer dizer, até agora, mas eu ainda irei, é certo que eu vou. Ele vai. Agora eu fui impedido. Igual a gente fala, eu ainda não consigo, mas eu conseguirei, né? Ele vai, não da maneira como ele pensa que vai. E tem uma expressãozinha aqui que a gente, para nós, é muito cotidiano. A gente lida com o Novo Testamento, a gente lida com a Kardec, que é a expressão algum fruto. Essa expressão é metáfora hebraica, tá? Eu vou falar para vocês algumas metáforas hebraicas. Então, algum fruto, Jesus utilizou muito disso aí. Isso significa o seguinte, essa palavra fruto, a semente que nasce, a árvore, e depois a gente vê os frutos, isso não foi uma inauguração de Jesus. Isso fazia parte da cultura hebraica. É claro que nas palavras, na voz de Jesus, isso se tornou muito maior. Mas isso, algum fruto, o fruto, isso inclusive é encontrado várias vezes no Velho Testamento. Tá? E ele vai falar isso também várias vezes aqui. Vai falar aqui no próprio Romanos, vai falar lá no Gálatas. Então, essa expressãozinha, algum fruto, ela é uma metáfora hebraica, é um simbolismo hebraico. Versículo 14. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Muito bem. Olha o posicionamento que Paulo tem quando ele coloca eu sou devedor, né? Porque devedor é aquele que está em obrigação com outra pessoa. Você está devendo dinheiro, um favor, alguma coisa. Então, Paulo ele se colocava como devedor em relação ao mundo inteiro. Sem importar, e aqui vocês estão vendo, sem importar a raça e a cultura das pessoas. Porque esse dom espiritual que a gente viu ali em cima, e a gente vai falar bastante dele para frente, por isso vocês sublinham aquilo ali, esse dom espiritual que ele recebeu, ele vai propagar para todas as nações, para todas as pessoas. Então, ele é o apóstolo dos gentios. Ele que incluiu, ele fez essa grande inclusão do Evangelho de Deus, que é Jesus, para todas as pessoas, não importando a sua raça. Tá? Eu olhando, eu
entendi que ele se sentia devedor, mas não esse devedor no sentido de em dívida, mas comprometido, porque o que ele recebeu foi tão grandioso que ele não podia ficar só para ele. Não tem nada a ver com culpa, com passado. Não, eu penso isso, não sei. Maria, sua colocação foi perfeita. Porque o que ele recebeu de oportunidade com Jesus, só aquela visão ali, ele já recebeu, vamos dizer assim, numa linguagem bíblica, que a gente vai trabalhar muito essa palavrinha um pouquinho mais para frente, que é graça, né? Toda aquela misericórdia, toda aquela graça. E ele agora, para poder passar para todas as nações, ele se sentia devedor, porque ele tem muito. E ele tem que dar. Então ele se sente devedor porque ele tem muito. É perfeita a sua colocação. Perfeita, é isso mesmo. Ele tem muito. Então, se eu tenho muito, eu me torno um devedor, porque eu tenho que doar. E Jesus falou disso, gente. Dá de graça o que de graça recebestes. É o que o Paulo está fazendo. Ô Sidney, e eu estou aqui pensando, isso para a cultura romana foi uma quebra de paradigma, assim, total, né? Totalmente. Porque eu estou voltando gente. lá no início, quando ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Já começou daí. Porque servo para os romanos era uma Escravo. coisa assim, era escravidão. Subtrabalho. Né? Ninguém era servo porque queria. Né? E aí ele fala essa questão do ser devedor, que era muito diferente na cultura romana, né? Se você devia, você tinha que pagar. Dai a César, né? O que é de César. E o devedor para ele é uma simbologia diferente. Eu sou devedor porque eu tenho que doar. Pois é. Entendeu? Eu tenho muito, eu tenho que doar. Então, se eu tenho muitos talentos, então eu me torno um devedor daqueles que estão perto de mim, porque eu tenho que utilizar meus talentos. Gente, interpretar Paulo é quebrar paradigmas da nossa cultura. É a gente pensar diferente, a gente pensar fora da caixa. Paulo avançou lá na frente. A gente aqui está tentando arranhar alguma coisa para a gente perceber aquilo que Paulo nos traz para a gente poder seguir e fazer o mesmo. Então, se hoje eu tenho um talento na área de exatas, na área de humanas, qualquer área, e eu me dou muito bem aquilo, eu tenho que utilizar esse talento para o bem. E Paulo, o que Paulo tinha muito bem fundado quando era Saulo? Quem sabe? O que Paulo trouxe de Saulo? O conhecimento das leis mosaicas. Conhecimento das leis mosaicas. O que mais? A oratória. Oratória. Ele convencia todo mundo. A oratória, a retórica também, dele. Né? A disciplina. Então, olha só. Ele já tinha fundamentos quando era Saulo. E agora, com tudo isso, ele tem esse ato de extrema humildade. Perfeito. Extrema humildade. Extrema humildade. Extrema humildade. Eu pensei uma outra coisa também, desse dever dele, ou dessa dívida, também por causa do tempo, porque provavelmente a primeira carta e a primeira viagem dele foi no ano 50. E essa carta aos Romanos provavelmente foi escrita em 57. Então, de 50 a 57, ele já teria andado por vários lugares daquela região para difundir esse evangelho. E não tinha chegado em Roma também. Interpretei dessa maneira também. Então, ele estava se sentindo um devedor por causa do tempo passando e ele não ter conseguido ainda chegar até os romanos. Boa interpretação. Válida, muito boa. Excelente. Excelente. Mas não... Eu também concordo, desculpa, eu também concordo com a Verônica, porque acho que a grande motivação dele era que as pessoas conhecessem Jesus através do Evangelho, né? Porque aí ele conseguiria, né, as pessoas ter essa paz e ter essa união da igreja, né? Que era tudo o que ele queria para as pessoas que ainda não conheciam Jesus. E só fazendo um link com o que a Verônica e a Marília acabaram de falar, né? Ele se sentia devedor, mas não com um sentimento de culpa.
mas com um sentimento de que, assim, esse tempo eu tenho que utilizar para ir para lá. Né? O sentimento dele era de gratidão, não era de gratidão. De culpa. Porque a todo momento ele vive essa gratidão. Né? Quando a cena, eu imagino assim, algumas vezes, né? E é claro que Estevão tem um áudiozinho aberto aí, gente. Fechei aqui. Eu imagino que a cena da lapidação de Estevão entrou no coração de Paulo. Porque o que Estevão faz nos seus últimos momentos de vida é gratidão. É gratidão. Então, e quando ele recebe o Cristo, quando ele tem aquela visão, ele compreende o Estevão todo, ele fala assim, eu quero viver aquela vida. Eu quero viver aquela vida. Eu quero ser grato. Ele quer viver aquilo ali, né? Tanto é que Estevão fica ao lado dele o tempo todo depois, né? Esses 30 anos de peregrinação. Tem uma mensagem de Emmanuel que nos ajuda ao versículo 14. É uma mensagem que está lá naquele site que a gente mandou lá do Bíblia do Caminho. É uma mensagem 86, chamada Dívidas, do livro Ideal Espírita. Tá? Alguém leu essa mensagem? Quer comentar sobre ela? Posso falar um trechinho que me chamou a atenção? Deve. Quando fala lá, quase no final, a dívida importa em compromisso. E compromisso significa resgate natural compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Eu achei isso de uma sabedoria assim, ímpar. Eu achei isso espírita demais. Muito. Esse primeiro parágrafo da mensagem fala o que a gente está falando aqui agora, né? O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos, e essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. Então, todos nós somos devedores, né? Todos nós temos compromissos que devemos cumprir com o outro, conosco mesmo, né? Com a nossa evolução. Então, eu achei legal esse primeiro parágrafo aí. Não, e a última frase que o Emmanuel utiliza nessa interpretação do devedor dele é magnífica. Só para vocês, quem não leu a mensagem, eu vou ler aqui, ó. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saudastes, a começar pelo próprio instrumento físico que foi emprestado temporariamente. Até o corpo que a gente está vestido, isso é misericórdia divina. É misericórdia divina. Né? É impressionante. É impressionante. Então, só uma dica aqui, gente. Ler o Emmanuel, quando tem esses versículos aqui de Paulo, é super importante, porque o Emmanuel abre assim uma luz no versículo assim que é impressionante. É impressionante. Então é muito importante quando tiver, a gente procura ler, a gente fala, tem Emmanuel, lê a mensagem, grifa o que mais te marcou ali, e aí a gente vai trocando essas figurinhas quando chega nas mensagens, porque é muito bom ler Emmanuel nas cartas de Paulo. É muito bom ler Emmanuel para tudo, né? Uma outra frase também, muito legal, é: cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Somos devedores uns dos outros. É muito o sentimento que Paulo estava tentando expressar para a gente aqui, que quer expressar para a gente. É isso aqui, tudo isso que a gente falou aqui, em conjunto, né? Somos os devedores uns dos outros. Vamos avançar? Versículo 16. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela de fé para fé, conforme está escrito:
o justo viverá pela fé. É aquilo que você falou lá no início, o povo judeu achava que Deus era deles, né? O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, aqui ele já quebra um paradigma quando ele fala que não é apenas dos judeus em primeiro lugar, mas também do grego. É isso aí. E é muito importante. Agora vai um contexto histórico que eu vou situar vocês aqui. Quando ele vira e fala assim, ó, na verdade eu não me envergonho do evangelho. O que acontecia no contexto da época, segundo os historiadores, é que no Império Romano, os cristãos eram muito ridicularizados. Eram muito ridicularizados por acreditarem nisso tudo aqui. Tá? Eles não eram tomados a sério, eles eram taxados como uma crença qualquer. Então, Paulo, ele dá na carta dele uma força para aqueles que estão passando por isso, para falar assim, olha, eu não me envergonho do evangelho. Eu não estou com vergonha de ser cristão. E vocês também não podem ter essa vergonha. Né? Então, aqui ele já dá como se fosse assim, uma energia para eles ali. Falei assim, olha, não é para vocês terem vergonha também não. Então, para Paulo não importa o lugar, não importa a circunstância, ele queria pregar o evangelho e exemplificar. O Sidney, aqui eu acho que ele está reafirmando, né, que Deus, né, que o evangelho é o caminho para a salvação. E esse evangelho que é Jesus, não é isso? Que é o único caminho da salvação desde que se tenha fé. Exatamente. E o próprio Cristo falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que ele faz essa referência aos gregos? Aos judeus a gente entende, mas por que os gregos? Por que os gregos? Eu que te pergunto. Por que será? Rivalidade com os romanos, Não. será? Aquela cidade ali tinha de tudo. E ele já tinha visitado. Ele ia visitar a Grécia, ou já tinha? Acho que já tinha Não, visitado quando ele a Grécia. escreve aqui, ele estava em Corinto. É isso mesmo. Quando ele escreve essa carta, ele estava saindo de Corinto, na Grécia. Ele já tinha visitado a Grécia. Então, ele sabia que tinha lá, tá certo. Ele está unificando todo mundo. Uhum. Ele está unificando todo mundo. E eu pensei também, por causa da cultura helênica, que antes da romana, ela se espalhou por todo o Oriente e o Ocidente, por causa do Império, né, grego. Sim. A filosofia, as pessoas, os grandes vultos que eram admirados. Eu acho que tem a ver também, assim, destacar o grego como um povo digno de referência. Ele está incluindo todo mundo. Ele está incluindo os povos ditos politeístas dentro dessa nova filosofia, desse cristianismo que ele está propagando lá. De trazer um Deus só. De trazer um Deus só. Exatamente. Exemplificado por Cristo. E que ele está divulgando conforme a introdução ali que a gente acabou de ver da Epístola aos Romanos. E aí, dentro desse contexto, é interessante, marca aí também, sublinha o que ele fala assim, ó, em primeiro lugar do judeu. A gente falou dos gregos e dos romanos, mas em primeiro lugar dos judeus. Por quê? Né? Cristo nasceu no seio do judaísmo. Só que a mensagem do Cristo não foi exclusiva para os judeus. Né? Por onde o Cristo andou que não era território judeu? Alguém sabe? Samaria. Dos episódios mais bonitos. Samaria. Inclusive a rivalidade com os judeus. O que mais? Por onde o Cristo andou? Que não Gadara, o episódio Cananéia dos porcos. também, da mulher cananeia. Quando ele da mulher cananeia era Tiro e Sidom. Isso. Gadara, dos esposos dos porcos. Cidades não judaicas, gente. O Cristo já deu um exemplo para o que Paulo teria que fazer. É muito lindo isso. É muito lindo. Então, assim, a mensagem do Cristo, ele nasce
do judaísmo, vem através do judaísmo, mas não ficou exclusiva com os judeus. Não ficou exclusiva com os judeus. Inclusive, quando Paulo fala, conforme está escrito, o justo viverá da fé, eu fui pesquisar se o justo viverá da fé é uma citação de Abacuque. Isso. Tá aqui, ó, Abacuque 2:4. Vocês podem marcar isso aqui. Tá aí do ladinho da BJ. Quem não tem a BJ, pode marcar aqui, que essa é uma citação de Abacuque 2:4. Tá? A BJ, algumas referências do lado dela são muito boas. Outras não tem nada a ver, tá, gente? Desculpa eu falar, mas outras te levam para outro caminho. Tá? Inclusive as notinhas dela, tá? Tem que tomar muito cuidado nas notinhas dela também. Não são todas que são tão explicativas assim, não. Aliás, essas notinhas aqui dessa parte, elas são maiores do que o texto, você viu? É por isso que o PDF não tem nota, que senão ia ter que fazer uma outra BJ só de notinha dela aí, tá? Ô Sidney, quando fala dessa questão dele, né, levar a educação, a mensagem para os romanos, para os judeus e também aos gregos, eu estou lendo aqui o livro As Cartas de Paulo, do Haroldo, e logo no início ele cita isso, porque ele foi educado na tradição grega. Então, aquela soberba também dos gregos, eu acho que vai por aí também. Era necessário que eles entendessem esse novo momento. Então, fala que no limiar do primeiro século, foi o que a Maria falou a respeito da filosofia, e fala que, não vou ler tudo não, só fala que, consequentemente, o seu pensamento reflexivo e intrigante tem suas origens baseadas na filosofia, na literatura e nos complexos recursos educacionais da civilização grega. Então, eu acho que é também por aí. Ele deseja que eles tenham conhecimento, né, dessa nova mensagem, desse novo evangelho, para que eles, como diz o outro, abaixa Cristo. Eram os dois grandes centros daquela época também. Roma e a Grécia, né? Agora, gente, essa pequena frasezinha aí, o justo viverá da fé, ela tem uma coisa muito importante que a gente não pode passar batido. Porque aí, nessa frase, existe a fé e a justiça. Existe a fé e a justiça. Nessa justiça, tem fé. Se a gente conseguir observar bem, a gente vai ver que nessa frase, Paulo está fazendo a ligação da fé com a justiça. E o que o Espiritismo faz, que nos traz depois? Nos traz a fé raciocinada. Está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé. Então, como que a gente pode conciliar a fé com a justiça? Como que a gente pode fazer essa conciliação sem que a justiça de Deus seja interrompida? Olha só, gente, essa frasezinha aí, ela é muito densa. Porque para Paulo e para Jesus, a fé, ela segue com a justiça. A justiça propõe a fé. A BJ até que explica razoável, você viu? Eu nem li a notinha dela, Marília. Eu nem li a notinha. Não. Pode falar. Aí fala assim, ó. No primeiro tempo, Paulo mostrará que a justiça de Deus opera unicamente pela fé para todos, sem exceção nem privilégio, judeus e não judeus. Bacana. Olha, esse é o ideal de justiça. Reparem só como que o ideal de justiça está implícito dentro dessa frasezinha aí. Vocês querem ver uma coisa só para a gente fazer uma reflexão, rapidamente? Para quem estudou o Novo Testamento, ou deu uma lida, ou para quem sabe alguma coisa e estuda o Velho e o Novo Testamento, olha só, a fé do Antigo Testamento, ela é a mesma do Novo Testamento? Não. Não. Ela não é a mesma. O que mudou? O que mudou da fé do Antigo Testamento para a fé do Novo Testamento?
Alguém arrisca? Jesus incluiu o amor, né? Incluiu uma série de coisas. Já não tinha idolatria? Gente, a gente pode ficar conversando até o final aqui. Porque eu digo assim que o amor dá conta de tudo. Da igualdade, inclusive, Maria. Mas ele traz um Deus misericordioso, né? Sim, a misericórdia. Porque no Antigo Testamento a gente tem aquele Deus que era mais punitivo, porque era necessário para a época. E agora a gente tem um Deus que traz a misericórdia, a justiça que Paulo fala. Esse é o ponto. A imagem de Deus que Jesus traz, ele desmistifica aquilo ali. Todo o Antigo Testamento, gente, vocês podem até escrever isso aí. Todo o Antigo Testamento é uma sinalização para Jesus. Todo o Antigo Testamento sinaliza, vamos dizer assim, para o Messias. Todo. A gente podia ficar falando várias mensagens de Zacarias, Malaquias, Jeremias, Isaías, Levítico, Deuteronômio. Moisés aponta para o Messias. Todo. E aí vem o Messias. E vem Jesus. Então, a fé do Antigo Testamento era que ia vir o Messias. E ele vem. O Messias vivo. O Messias que iria libertar o quê, gente? O povo. Não dessa maneira, ele ia libertar o povo do pecado, que a gente vai falar muito sobre isso aí, sobre o pecado, tá? A gente vai colocar um estudo sobre o pecado, mas eu vou continuar com essa palavrinha, que é o mau comportamento. Então o Messias vai libertar o povo, não desse jugo que eles queriam tanto, que era o jugo material, mas o jugo do erro, para levar para o acerto. O Messias que ia vir curar os cegos, os coxos, ia fazer milagre, ia libertar Israel desse jugo do pecado. Ele aponta tudo para o indivíduo. É Jesus. Né? E aí Jesus transforma isso aí. Ele coloca o Deus de amor. Ele coloca que você tem que ter fé em você. Vós sois deuses. Que é, inclusive, uma das frases de um dos salmos. Agora eu não me lembro qual que é, não, tá? Eu não me lembro qual que é. Mas é uma das frases de um dos salmos. Ele vem colocar essa energia. Gente, você tem que acreditar em você. Você tem que ter fé em você. Então, ele potencializa essa fé. Então, a fé do Novo Testamento, ela aponta para a sua potencialização para esse Deus de amor. Ela vem potencializar a criatura. Jesus fala assim, vocês podem executar prodígios. Foi o próprio mestre que falou, gente. Tudo que eu fiz, tu podes fazer e muito mais. Fé. A fé. A fé é para remover montanhas, que são os problemas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Não é a fé da salvação eterna, que é uma fé cega, uma fé dogmática. Né? Eu vou ser salvo. Ah, bacana. Mas você vai ser salvo como? O Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida exatamente isso com outras palavras, né? Ele fala que Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá do modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. E aí ele traz uma série de exemplos aqui, tá? Nesse livro aqui do Evangelho por Emmanuel, tá? Bom. Então, chama Viver pela Fé. Então, gente, o justo viverá pela fé é muito mais que uma simples frase. É uma maneira de seguir Jesus. Com justiça e fidelidade. Aí, desculpa. Pode falar. Eu estou pensando assim, justo, porque a noção de justo, né, de justiça que a gente tem hoje, e que provavelmente os romanos tinham também na época, era muito ainda aquela do Antigo Testamento, né? Vou entrar na justiça, que é para você ser ressarcido de alguma coisa. E quando ele fala justo, e aí, né, e justiça vai permear essa carta toda, eu fiquei pensando, justo é muito mais no sentido do ajustado, quer dizer, do equilibrado,
Quando ele fala por isso, o justo viverá da fé, aquele que está em equilíbrio. Porque o Haroldo comenta que justiça, aí na Carta dos Romanos, é evolução. Aí eu fiquei pensando nisso. O justo viverá da fé, quando ele coloca isso, significa que quanto mais evoluído, né, você vai ter aquela fé fortalecida. Seria quanto mais você se mantém em equilíbrio, quanto mais você procura o caminho de Deus, você é considerado uma pessoa justa, o caminho reto. Tá? Um ajustado. Um equilibrado, né? Sim, Salmos 82, versículo 6. Obrigado. Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. 82, 6, tá? Gente, 82, Jesus fala muitos salmos, tá? Muitos salmos. 82, 6. 6, obrigado. Agora, só para colocar um contexto, para clarear isso que a gente está falando, a Joelma falou, é o Abacuque 2,4, ele falou, o justo viverá pela fé. Essa frase de Abacuque foi um dos profetas lá atrás, tá? Uns 500 anos antes de Jesus. Essa frase dele, ela está vinculada à invasão de Israel pela Babilônia. Uhum. Tá? Então, assim, o exército caldeu está vindo avassalar o território de Israel. É destruição, é morte, é miséria. E o Abacuque vem falar. Em meio ao caos, o justo deve viver pela fé em Deus. Presta atenção no contexto que Abacuque falou isso, que Paulo está colocando aqui. Em meio a tanta coisa equivocada que nós estamos vivendo, ser justo é ter fé em Deus. Será sustentado em meio a toda essa agonia, em meio a tudo que a gente está vivendo, a gente vai ser sustentado, a gente vai ser amparado. Conforme Paulo está falando, não é porque você é judeu, não é porque você é romano, não é porque você é grego, mas o justo, ele não fala o justo judeu, o justo grego, o justo romano, ele não fala. Ele fala o justo. Não importa. Não importa se você é espírita, se você é ateu, se você mantém a sua vida dentro de um projeto de fidelidade àquilo que você acredita que seja do bem, e é do bem, você vai ser amparado. É um movimento de confiança recíproca. Deus confia em cada um de nós e nós confiamos em Deus. A fé dinâmica que o Espiritismo vem nos apresentar, gente. A fé do movimento é a fé da ação, é a fé de fazer coisas. Não é uma fé estagnada. Vocês conseguem ver isso? A fé de Paulo? A fé de Paulo era essa. Não era a fé de você sentar numa igreja e só proclamar ali. A fé de Paulo é a fé dinâmica. É a fé de andar, de fazer, de vivenciar. A história de Paulo é isso aí. É a prática, né? A prática. É o equilíbrio. Porque Paulo virou e falou assim, gente, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu estou fazendo. Ele percorria o caminho da justiça. Ele sabia que uma vez ou outra ele ia titubear, mas ele percorria o caminho da justiça, o caminho da fé. A gente não pode deixar de acreditar por causa dos nossos tropeços. Eu errei aqui, eu falei que não devia, eu tomei uma atitude que não devia. Perdoe-se e vai perdoar a pessoa e vai procurar o seu adversário e continua no caminho, gente. A gente está aqui nesse mundo para aprender, né? E aí é isso, é a gente aprender evoluindo com os nossos desafios, com as nossas dificuldades e seguir em frente, e acreditando nesse poder do amor de Deus. Exatamente. Quando Paulo ele vê Jesus nas portas de Damasco, ele não fica contemplando Jesus. Ele não fica contemplando Jesus. Ele não quer levantar uma tenda. Se lembra para quem leu o Novo Testamento, mas vocês sabem, se lembra do episódio do Monte Tabor? Sim. Quando Jesus está lá e é transfigurado Moisés e Elias, o que Pedro, João e Tiago querem fazer? A tenda. Abrir uma tenda ali para ficar
Aquela era a fé da contemplação. E o que Jesus fala? Não, senhor, nós vamos descer. É na planície que nós vamos batalhar. E quando ele chega na planície, ele cura um endemoniado. Um filho, o pai trouxe o filho endemoniado. Porque é ali que a gente vai vivenciar a fé. Lá atrás, quando Davi quer construir o templo, porque Davi acha, poxa, eu estou aqui nesse lugar bonito e a arca está lá sozinha, eu vou construir um templo. O que o profeta Natan fala para ele? Deus não habita em templo construído por mãos humanas. É exatamente isso. Então, gente, o justo viverá pela fé. Dá uma palestra isso aqui, tá? Dá uma palestra aqui que eu tô botando para vocês refletirem. E a gente nem comentou a respeito da justiça divina, né? E hoje a gente já tem a compreensão da justiça divina, que é a aceitação dos erros que a gente comete e o reparo deles, né? A gente nem entrou nesse quesito aí. Tá, então, assim, o que eu quero demonstrar para vocês, esse justo viverá da fé, é uma maneira de viver. É uma maneira equilibrada de se portar. É fidelidade. É acreditar no amparo espiritual, na justiça divina, porque quando a Babilônia está invadindo Israel e os profetas estão falando, gente, se arrependam, se arrependam. O povo judeu, eles se viraram do avesso. Eles começaram a cultuar outros deuses, foram para o Egito para poder procurar abrigo. Foi assim, uma descrença total. Foi uma descrença total. Isso é história, tá, gente? Isso tá no Novo Testamento, tá lá na história de Reis. Quem quiser utilizar a história de Reis 1, Reis 2, é a história do povo judeu da invasão da Babilônia, da Assíria. E os profetas estão falando, gente, vocês têm que se arrepender. Gente, vocês têm que acreditar em Deus. E eles estavam nem aí. Então, gente, é nesse momento de episódios tão conturbados que nós estamos vivendo em nossa sociedade, é mais que a gente tem que ter a fé. A gente tem que ter a justiça. E mesmo que a gente seja taxado, igual o Paulo falou assim, eu não me envergonho do evangelho. A gente tem que falar assim, eu também não me envergonho de acreditar em Deus, não me envergonho de ser do bem, não me envergonho de voltar que você deu um troco errado para mim, não me envergonho de cair, vou ajudar, eu não me envergonho. Eu estava pensando que só essa frase já está a epístola toda feita. Não precisa de mais nada. Quase isso, Maria. Eduardo levantou a mão? O áudio. Sim, com relação a isso aí, aconteceu um fato muito interessante comigo hoje, que eu fui comprar a Bíblia de Jerusalém, né? Estou aqui apanhando aqui, mas consegui pegar o pique da turma aí. E aí eu comprei, e quando eu fui pagar, eu comprei num sebo, porque eu não achei em Juiz de Fora em nenhuma livraria, só tinha pela internet, eu comprei num sebo, tá novinha, espetacular, fantástica. Muito bom. E aí eu comprei, eu perguntei ao rapaz, quanto que é? Ele falou assim, você me paga R$35. Falei, tudo bem, tá tranquilo. Aí eu peguei uma nota de 50, ele falou assim, poxa, eu não tenho troco. Faz o seguinte, estão aqui 20, depois você me dá os 5. Eu falei, não, eu estou indo pro dentista agora, na hora que eu voltar, eu te dou os 5. Ele falou, não, tudo bem, não esquenta a cabeça não, tal. Aí eu passei direto do lugar, né, do sebo dele, e fui pro estacionamento lá do meu carro. Aí eu falei, vou fazer um lanche. Aí fiz um lanche e tal, falei, troquei o dinheiro, vou lá pagar os R$5 pro rapaz. E quando eu cheguei lá, falei, o amigo aqui, os R$5, e ele falou assim, não acredito. Eu falei, não, mas eu estou te devendo. Falei, não, mas isso para mim é muito estranho. Olha para você ver que ponto nós chegamos. Mas para mim isso é muito estranho, porque o senhor, né, voltou para me dar R$5. Eu falei, não vou te dar. Eu vim para pagar os R$5, porque esse é o certo.
O errado era eu lhe passar para trás. E isso a gente não deve fazer. Nem o senhor deve fazer, e muito menos eu que sou espírita. Ele falou, boa lição eu tive hoje. É só para ilustrar. Ainda mais comprando uma Bíblia, hein? Ainda mais comprando uma Bíblia. Vai que essa Bíblia de Jerusalém é pesadinha. Vai que depois ela cai no seu pé aí. Ô, gente, paramos aqui então. Semana que vem, versículo 18 em diante. Eu acho que a gente tem Emmanuel ainda do versículo 17, não tem? Tem Emmanuel. Então, assim, a gente tem um Emmanuel aí que a gente volta, dá uma volta no versículo 17, só para a gente poder interpretar o Emmanuel, que é a mensagem do caminho, verdade e vida. Agora eu estou vendo aqui, ó. Caminho, verdade e vida, capítulo 23, viver pela fé. Vale a pena ler essa mensagem, pega o que mais te chamou a atenção ali, e aí semana que vem a gente comenta um pouquinho e depois avança. Foi esse que eu comentei, falei um trechinho aqui. Tá. Já deu um spoiler pra gente. Já. Positivo? Tranquilo? Vamos fazer a nossa oração final? Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, no esforço de cada dia. Nessa hora da noite, abrindo um tempo para estudar a Ti, através das cartas que Paulo escreveu para toda a humanidade. Que possamos, conforme ditamos aqui, viver, praticar a justiça e cada vez mais acreditar em Ti e acreditar que possamos fazer muito mais e a cada dia melhor. Ampare todos os lares que estão conectados neste momento, os seus familiares, o prédio, a casa, a rua, a todos nós, Senhor, sendo um pontinho de luz e envolvendo todas essas pessoas. Envolva, Senhor, aqueles espíritos que realmente nos ajudaram, nos envolveram nos estudos sozinhos e aqui no estudo em grupo. Acreditando e sabendo, cada vez mais, da Tua vontade em nossas vidas. Encerramos o estudo da noite, dando graças a Deus por estarmos aqui, envolvidos na Tua palavra, no Teu amor. Obrigado e para todo sempre, que assim seja. Assim seja.